Você precisa ver, ouvir ou sentir algo para que a sua fé seja validada? Então, não é fé. Será que existe uma certa relação entre fé e ciência, ou melhor, entre fé e razão? Até que ponto existe essa correlação entre fé e razão? Vale a pena a gente falar sobre isso? Vamos lá? Primeira coisa que eu tenho que deixar muito claro, até mesmo nessa playlist, né, de coaching e fé cristã, e se eu falo de coaching, eu falo de mudança comportamental, eu falo de comportamento, né, e fé cristã está relacionado a todos os ensinamentos que Cristo deixou até nós. Então, eu não consigo falar de fé cristã e coaching sem falar de razão e ciência e tudo que está atrelado a isso. Alguns pontos são fundamentais para que nós estejamos alinhados. Primeiro, que a fé cristã não iniciou a partir de Cristo, ou seja, 2021 anos atrás, né? Hoje é maio de 2021 e eu não posso dizer que a fé cristã teve início a partir de Cristo ou do nascimento de Cristo, porque dentro das próprias cartas de Paulo, ou até mesmo João, né? João no seu capítulo 1, ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, Cristo, ou Jesus Cristo, ele faz parte da história crítico-cristã desde o princípio, desde a Gênese. Então, eu não posso olhar a fé cristã apenas no contexto Novo Testamento. E isso é a razão pela qual eu tenho falado dos nossos parentes, né, das pessoas que fizeram parte da nossa família cristã desde a origem. Por isso os vídeos anteriores falam de Noé, de Caim, de Abel e tudo mais. Então a primeira coisa que nós precisamos deixar claro é isso, que a fé cristã teve início na origem, na Gênese. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus o Cristo, né? Nós entendemos na pessoa da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em um outro vídeo eu vou explanar um pouco mais sobre essa questão da Trindade na nossa vida e dos nossos comportamentos. Então a primeira coisa que eu tenho que deixar claro nesse vídeo é isso, que a nossa fé cristã não teve início a partir de Cristo, mas sim na Gênese, na origem, né? Logo que o homem desobedeceu, já falei isso lá atrás, no outro vídeo, Deus apontou para o futuro: haverá aquele que será da mulher e esse irá esmagar a cabeça da serpente. Então lá em Gênesis, Deus já citava Cristo, já falava de Jesus o Cristo. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. A segunda coisa e até isso a minha graduação em psicologia tem contribuído pra caramba, é entender a dupla natureza de Jesus, o Cristo. Entender Jesus, eu já falei isso também no vídeo anterior, eu só quero me aprofundar um pouco mais nesse conceito. Entender que Jesus tem a sua natureza humana, teve, né, melhor falando, a sua natureza humana, e como natureza humana, Jesus foi um grande filósofo. Ele viveu lá na origem, né, logo após os filósofos pré-socráticos, né, ou no momento assim, em que o mundo houve um período filosófico muito grande. Jesus foi um destes grandes filósofos e que
contribuiu de forma muito significativa com os teus ensinamentos filosóficos, né? Olhando do ponto de vista da nossa vida aqui neste mundo. Então, eu falei exatamente isso no vídeo anterior. Se você não crê em Jesus como o teu Salvador, como aquela pessoa que irá lhe reconciliar eternamente com o Criador, se você não tem essa visão de crer nele como teu Salvador, creia nele como um filósofo, e que os ensinamentos dele, né, para viver neste mundo, são ensinamentos que vai te fazer muito bem, todos eles, sem exceção, inclusive o que eu falei no vídeo anterior, né, de amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, é fundamental entender essa questão de Jesus ter essas duas naturezas, e essa segunda natureza dele, e a mais importante, obviamente, que é ele ser Deus. E ele sendo Deus, ele tem o poder de nos reconciliar com o Pai, com o Criador, através do único sacrifício vivo e eficaz, que foi a morte dele na cruz, pela graça, para nos salvar da nossa desobediência. Então, essa compreensão é fundamental. E aí, até que ponto, onde entra a palavra fé em tudo isso? Né? Uma das coisas que me motivou a gravar esse vídeo foi até a última aula, que houve essa discussão, até que ponto fé se relaciona com a ciência ou com a razão. Eu posso entender a fé do ponto de vista racional? Isso me fez pensar e assim, achei muito legal esse meu tipo de pensamento, porque em Hebreus 11, capítulo inteiro, ele olha para a fé dentro dessas duas características. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, começa assim: fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Se você for olhar do ponto de vista racional, isso não procede, né? Como que eu vou ter certeza de um fato que se espera, ou convicção de algo que eu não vejo, pela razão? Isso não procede. Então, do primeiro lado, fé não estaria relacionado com a razão. Contudo, o Hebreus continua: foi pela fé que, e aí ele vai citando os nossos históricos, né? Os pais da fé, né? Foi pela fé que Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício, obedecendo à voz de Deus. Entenda, importante colocar no contexto, os outros povos que haviam naquela região tinham como costume, em outras crenças, o sacrifício dos filhos primogênitos. E Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele com certeza foi uma pessoa de extrema fé, porque ele acreditou que Deus teria o poder até mesmo de ressuscitar Isaac, se assim ele desejasse. Então, Hebreus 11, ele vem narrando outros personagens, e aí é racional, vai falando, não, foi pela fé que Abraão, foi pela fé que Noé. Então ele vem citando pessoas da história, que fizeram parte da história, que tiveram comportamentos favoráveis a essa fé. Então, quando eu olho para Hebreus capítulo 11, eu olho a palavra fé dentro dessas duas visões: fé sem a razão, certeza das coisas que não se veem e convicção de fatos que se esperam, e fé dentro da razão. Foi pela fé que. Então, eu não posso olhar para uma passagem bíblica tirando ela do contexto. Eu tenho que olhar
ela em todo o contexto, e ali o contexto é exatamente esse, que está tentando explicar a palavra fé, fora da razão, e aí é fé, e tanto no caso de Abraão, apontava para Cristo, né? Aquele que haveria de nos salvar, né? Em função da nossa desobediência. Então, fé, ela vai ter essas duas características: fé olhando para o ponto de vista sem a razão, foi pela fé que Abraão ofereceu o seu filho. Então, olhando desse ponto de vista, certeza dos fatos que se esperam, convicção de coisas que não se veem, e olhando do ponto de vista racional, que foi pela fé que os heróis da fé fizeram o que fizeram. Quero que você guarde essas duas questões, né? Olhando para Jesus como filósofo e andar neste mundo segundo os teus ensinamentos e viver bem neste mundo, conforme o vídeo anterior, mas olhar para Jesus como Salvador, como Deus que tem o único, né? A única pessoa que tem essa possibilidade de reconciliar você com o Pai. Não porque você merece, porque eu inclusive, não merecemos nada, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. E tudo isso relacionado com coaching é para que os nossos comportamentos neste mundo sejam comportamentos coerentes com essa fé cristã, ok? Aquele grande abraço, até o nosso próximo vídeo.